Olá, caros amigos, sejam bem-vindos a mais umas conversas no carro. Hoje queria só. Hoje é mais para falar sobre os resultados do Chega, em particular, e as razões pelo qual leva a que o Chega tenha este crescimento. Eu acho que é mais do que claro, mas é bom sempre a gente discutir isso um bocado, porque nós vivemos, primeiro, a liberdade de expressão é clara, nós temos direito a ela, e depois também temos o direito de discussão. Também temos direito de partilhar as nossas opiniões e receber as opiniões dos outros, e as opiniões são válidas de todos os lados. Antes de mais, antes de entrar sobre o que aconteceu realmente no domingo, gostaria só de dizer mais uma vez de que eu não considero que o Chega seja um partido de extrema-direita, que seja um partido fascista, não considero isto, não considero que seja um partido xenófobo. Tem algumas observações e alguns momentos que mais duros em relação ao que diz respeito a algumas minorias, e essas minorias são mais do que evidentes e claras, ok? Eu entendo isso, não considero que algumas coisas que sejam ditas sejam xenófobas. Não acho que seja xenófobo de todo, e muito menos fascista, porque ainda por cima fascismo é um derivado do socialismo. Sim, socialismo, social-democracia italiana, e definitivamente não nazi, porque e não, então os nazis então são mesmo um partido nacional-socialista, e o que não é na realidade o Chega. O Chega é um partido de direita, um partido mais conservador, um partido que na Europa seria igual a um partido conservador perfeitamente normal. E só que em Portugal, como nós já estamos tão chegados à esquerda, então a esquerda puxou tanto o centro cultural, a esquerda, o centro de pensamento, a esquerda, tudo é esquerda. Portanto, qualquer voz dissidente é fascista. Isto é, ou estamos na esquerda ou somos fascistas. Ok? Pronto. É por isso que eu acho, e continuo e digo, já disse isto muitas vezes aqui, não acho que o Chega seja um partido fascista, e inclusive muitos politólogos, muitos sociólogos, muitas pessoas que estudam estas ciências sociais também não o consideram. Ok? Agora, uma pessoa perfeitamente casual chamar o Chega de fascista, chamem o que quiserem, a vossa opinião. O 25 de Abril já se deu, até mesmo para que vocês possam dizer uma coisa destas. Hoje houve uma coisa que foi dita num comentário, num comentário meu, aqui no Facebook, a dizer que é fácil gritar antifascistas num sistema democrático. E era daqui que eu queria mesmo começar. Nós vivemos num sistema democrático, e eu sou a favor de que os partidos que se apresentem pelo menos joguem o jogo democrático. O que é que eu quero dizer com isso? Que apresentem as suas ideias a serem escrutinadas e a serem votadas. Caso ganhem, têm o direito de governar. Caso percam, saem e deixam outros governar. É assim, eu vou tentar resumir, porque são 11 pontos em relação ao que é a democracia, mas para mim o essencial, o jogo democrático é este. Primeiro, colocar as suas ideias à votação. Se ganharem, governam segundo as suas ideias. Se perderem, saem. E o que eu não vejo é, justamente estes terroristas / ativistas que nós vemos muitas vezes, é não ganharem, nem sequer apresentar as suas ideias, portanto não ganham, mas depois fazem terrorismo para as pessoas, isto é, são uma minoria, mas uma minoria basicamente terrorista, não é? Coloquem as suas ideias à votação. É muito fácil ser ativista em democracia. Mesmo muito fácil. Só aqui em Portugal e na Europa e nos países do Ocidente é que nós possamos ter uma democracia que aceite essas coisas. Porque vão tentar fazer o mesmo na Rússia, vão tentar fazer o mesmo na China. Já não vão conseguir. Lá também é bom, não é? Não, se calhar não é tão bom. Mas em relação ao Chega, é precisamente esta a questão, porque que o Chega tem estado a subir muito. O Chega é um partido que é desde 2019. O Chega não é recente. Teve um deputado inicialmente, 12 deputados da segunda vez, 50 deputados da terceira vez, e agora estamos à beira o Chega está à beira dos 50, está com 58, à beira de fazer 62, se não mesmo mais deputados, porque são 2
2 pelo círculo da Europa, 2 pelo círculo do resto do mundo, isto é, eles podem na realidade ter mais 4, mas provavelmente há de ter algum, mas eu acho que o PS é que já não terá mais. Portanto, o Chega pode chegar no máximo até 62 deputados, o que é histórico, é claramente histórico. E isto tudo porque existe uma grande diferença entre as pessoas que vivem aqui na cidade, eu estou a dizer aqui na cidade, mas pronto, em Lisboa, eu vivo numa cidade como Zurique, a diferença entre aquilo que as pessoas vivem na cidade e as percepções até mesmo da própria segurança ou insegurança da imigração ou não imigração que existe na cidade, e outra coisa é viver num local como Milfontes, Odmira, Beja, e neste momento ter lá mais de metade de pessoas que não são daquela terra e que vêm com outro tipo de culturas, vêm com outro tipo de ideias que não necessariamente sejam más, mas não são boas. Já tenho dito isto muitas vezes, não são boas, muitas dessas ideias não são boas, são contrárias ao que é a cultura portuguesa, e há muita gente que nem sequer sabe o que é a cultura portuguesa e são portugueses, portanto não sabem, não vão contra a cultura portuguesa, e as pessoas que já lá estão descontentes. Isto é, essa percepção, nós temos que sair da nossa Torre de Babel, dos nossos condomínios fechados e ir ao mundo real, ver como é que essas pessoas vivem. E o Chega, o que está a dar é voz a essas pessoas. Podem chamar isto de populismo. Populismo é uma forma de fazer política e não é errado. Ser populista não é errado. Agora, o que é errado, no meu ponto de vista, é os políticos não saírem da sua Torre de Babel. Se os babilónios, até os próprios babilónios caiu, a Torre de Babel caiu precisamente porque eles ficavam lá em cima e não viam o que é que se passava no chão onde o povo andava. A França caiu com a tomada da Bastilha e com todas aquelas coisas, com a guilhotina e com tudo, porque a aristocracia e os burgueses franceses não tinham contacto com as pessoas, não sabiam o que é que estava a acontecer com as pessoas. Os czares caíram precisamente pela mesma razão. O mesmo está a acontecer aqui. Nós neste momento temos uma elite política que não sabe o que é que está a acontecer na realidade. Tomaram medidas erradas, como a medida de 2018 do António Costa, que juntamente com a esquerda, de abrir o país à imigração, convidar 1.600.000 pessoas para vir para Portugal, que é o que nós temos neste momento, se não mais. Isto é o que nós temos escrito. Provavelmente serão mais, e acho que o número já será perto dos 2 milhões, incluídos os ilegais e tudo mais. Portanto, 1.600.000 são legais, ou pelo menos deram entrada de papéis. E destas pessoas todas, só 300.000 é que estão a trabalhar. Quando eu ouço-lhe dizer, com estudos totalmente enviesados, totalmente com um viés ideológico, que vem dizer que os imigrantes são importantes para pagar a Segurança Social portuguesa. Para pagar, os velhinhos não teriam, os nossos aposentados não teriam reforma se não fosse os imigrantes virem pagar impostos. Não é verdade. Dos 1.600.000, só 360, o número acho que é 360, 380, é menos de 400.000. Só 360, 380.000 é que estão a trabalhar. O resto tudo, o resto, 1.200.000 estão cá a fazer o quê? E não estão a trabalhar, estão a receber. Isto não é justo. E vão dizer, isso estás a ser populista. Não estou a ser populista. Eu estou a dizer é que os impostos que eu, apesar de eu estar aqui em Zurique a trabalhar, eu pago impostos em Portugal. Tenho impostos em Portugal. A minha família toda paga impostos e trabalha em Portugal. Eles sofrem com isto. Em vez de nós estarmos a melhorar as condições dos portugueses, nós estamos a trazer imigrantes para lhes pagar subsídios. Mas onde, em que país, em que local do mundo isto possa fazer sentido? E esta foi a falência da esquerda, foi esta a falência do PS, foi esta a falência do Bloco de Esquerda, foi esta a falência do LIVRE, apesar do LIVRE ter subido um bocadinho nas eleições, e isto é que fez com que o Chega subisse, porque o Chega deu voz a estas pessoas. E então as pessoas reais, as pessoas do Portugal real, é uma expressão infeliz, é verdade. As pessoas do Portugal real, as pessoas que acordam todos os dias de manhã e que vão para o trabalho e chegam ao trabalho com sorte porque poderia estar em greve, porque os transportes poderiam estar em greve. Tudo isso, essas pessoas estão a ter voz neste momento, porque não é o governo do PS, não é o governo do PSD que lhes dá a voz. Neste momento é o Chega. E
quando a gente vai ouvir os discursos de derrota, tanto do LIVRE, como do Bloco de Esquerda, como do PS, parece que eles não aprenderam nada. O Camilo Lourenço diz isso mesmo. Parece que esta gente não aprendeu nada. Nada! Eles continuam a apontar para coisas efêmeras. Coisas que não têm sentido, coisas que não existem. Né? Continuam a ser como Dom Quixote que caminha, cavalga contra os moinhos a pensar que são gigantes. Não! Os gigantes aqui não são os ricos, não são as pessoas com alguma coisa. Não são. Aqui os gigantes que nós devíamos estar a combater é a corrupção, é o desperdício e o excesso de ajudas sociais que nós estamos a dar a muita gente e não estamos a dar a outras. Nós, todas essas ajudas sociais que estamos a dar, que temos dinheiro para pagar estes 1.200.000 que estão cá, que são estrangeiros, porquê é que não estamos a dar aos nossos aposentados, que se calhar nem são 1.200.000, porquê é que não estamos a dar a eles? Mas damos aos outros. E depois pergunta porquê que o Chega está a crescer. Estão a ver? É por isso. É por isso que está a crescer. Nós não estamos a tomar conta das nossas minorias. Dos nossos aposentados que são uma minoria. Dos portugueses que cada vez mais são uma minoria em Portugal. Mas estamos a tomar conta dos outros. Isto não faz sentido. Isto é que não faz sentido. Bem, para já fica por aqui. Eu teria muito mais para dizer. Vou dividir isto noutro vídeo, mais à frente. Mas para já fica por aqui. Olha, e tenham um resto de um bom dia. Até amanhã.